Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. Hoje trago-vos aqui um vídeo sobre estatística, mais concretamente para falarmos aqui um bocadinho sobre tratamento de dados. E então trago-vos dois exercícios bastante simples para entenderem os conceitos de moda, mediana e média. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: as temperaturas máximas registadas em 8 dias diferentes numa cidade dos Açores foram as seguintes: 18 graus, 17 graus, 22, 17, 17 e 20. Determine a moda das temperaturas registadas. Este primeiro conceito muitas vezes causa alguma confusão, mas quero-vos deixar aqui um exemplo ou uma associação da vida real para que se torne muito mais fácil entender o que é a moda. A moda não é mais do que o número ou o dado que se repete mais, ou seja, aquele que aparece com mais frequência. Se nós formos pensar, por exemplo, no que é a moda no sentido geral, por exemplo, moda em questões de vestuário, não é? É aquilo que o que estiver na moda é algo que as pessoas usam com mais frequência, não é? Então podem associar dessa forma à moda em estatística. Então, neste caso concreto, o valor que se repete mais é o 17. Então, a moda são 17 graus. Ok? Em relação à média, nós precisamos de fazer aqui um cálculo. Então, para calcular a média, eu vou fazer o somatório de todos estes dados e vou dividir pelo número de dados que são, ou seja, neste caso eu vou dividir por 6. Então vamos fazer essa continha, portanto vou fazer aqui, não precisam de estar por ordem, portanto por ordem crescente, podem utilizar tal e qual como eles estão aqui. Vamos pôr aqui o 17, a seguir o 22, outro 17, mais o outro e o 20 em último lugar. E isto tudo vai ser dividido por, nós temos 6 dados, então será esse o valor que vão colocar aqui por baixo. E o valor da média, em cima nós vamos ter 111 a dividir por 6, que dá 18, desculpem, não era por aqui, 18,5, aqui 18 graus e meio, desculpem, ok? E este é o valor da média destes dados em concreto. Depois, para fazerem a mediana é o valor central de um conjunto de dados que estão organizados tanto por ordem crescente ou decrescente, ou seja, é o número que fica exatamente no meio desse conjunto de dados ordenados. Então, para nós conseguirmos descobrir a mediana, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que primeiro ordenar os meus dados. Então, os primeiros valores vou colocar aqui 17, 17 e 17, porque eu tenho 3 vezes esse 17, desculpem que não estava a mostrar, 3 vezes esse 17, e depois o número seguinte, o 18, depois tenho o 20 e depois tenho o 22. Uma forma simples portanto, os exercícios que eu estou a trazer neste vídeo são bastante básicos, bastante simples. Depois, se quiserem exercícios mais complexos relacionados com estatística, digam-me nos comentários para eu saber se hei de trazer exercícios assim um bocadinho que estejam num nível mais elevado de complexidade. Mas só fazer aqui uma revisão então da mediana. Depois de colocar os dados por ordem crescente, neste caso eu fiz ordem crescente, uma forma simples de perceberem se fica um dado no meio ou se ficam dois, portanto podemos ter aqui duas situações distintas. Então o que eu vou fazer é cortar um de cada lado para perceber o que fica no meio, ok? E assim sabem que estão a fazer a contagem de forma correta. Neste caso concreto, como o número de dados é par, eu vou ter 2 números no meio, ok? Então, qual deles é o central? Nestes casos, eu vou ter que calcular a média destes 2 valores. Então, fazendo aqui uma repetição, não é? Daquilo que fiz no exercício anterior, neste caso só tenho 2 dados, então vou simplesmente somar os 2, ok? E vou dividir por 2.
ok? E a minha mediana, neste caso, será 17,5, está bem? Quando é apenas um valor, que já vão ver num exercício a seguir, quando o número de dados é ímpar, então vai ficar apenas um algarismo no meio, não é? Um número no meio, e é esse número único que é a mediana. Então vamos ver aqui outro exercício para fazermos mais exercitarmos um bocadinho mais estes conceitos. Então, diz assim, em relação ao conjunto de dados, qual das afirmações é verdadeira? E depois tem várias opções. Para conseguirem fazer, estou-me a rir porque normalmente quando aparecem este tipo de perguntas no teste, muitas vezes os alunos tendem a fazer, como eu costumo dizer, totoloto, não é? Ou tentar acertar, só pensar, né? Ou seja, é difícil chegar lá. Eu recomendo sempre que, imaginem que têm em vez de terem as opções, têm simplesmente a perguntar qual é a moda, qual é a média, qual é a mediana deste conjunto de dados. Se tivessem essas questões, teriam que as resolver tal como fiz no exercício anterior. Então, em vez de, para eu conseguir fazer estas comparações, eu tenho mesmo que calcular cada uma destas coisas. Então, é isso que eu vou fazer. Portanto, vamos pensar. Em relação à moda, que é o número que se repete mais vezes, neste caso é o 3, não é? Então, a moda neste conjunto de dados é 3. Em relação à média, vamos fazer a média, portanto, fazer então, somar tudo. E vamos dividir por 1, 2, 3, 4, 5, por 5, que é o conjunto de dados. E isto vai dar 3,4. Então, este é o valor da média, ok? E agora vamos fazer em relação à mediana. Qual é o valor da mediana? Vamos ter que colocar os números por ordem, então vou fazer isso. Temos um 2, um 3, outro 3, um 4 e um 5, ok? Por ordem. Fazer a mesma técnica, vamos cortando de um lado e do outro. E neste caso, portanto, no outro anterior tínhamos um número par de dados. Neste caso temos um número ímpar. Tendo um número ímpar, eu vou ficar apenas com um algarismo no meio. Então, é esse valor, portanto, esse número, que é a minha mediana. E agora, com base nestas informações, portanto, naquilo que eu já encontrei, é que eu vou conseguir fazer e perceber se cada uma das afirmações é verdadeira ou falsa para descobrir, então, qual é a que é verdadeira. Então, aqui diz, na primeira, que a média é inferior à moda. A média é inferior à moda, não é superior. A média é igual à mediana. A média é igual à mediana. Não é. Portanto, esta não é. Esta também não. A mediana é inferior à média. A mediana é inferior à média. É, sim, senhora. Então, eu tenho aqui a minha resposta correta. Posso verificar a última só para ter a certeza, que diz que a média é inferior à mediana. A média é inferior à mediana, não é superior. Portanto, eu encontrei a minha resposta correta, ok? Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para o vosso estudo. Se tiverem alguma dúvida ou mesmo até noutro exercício relacionado com estatística, deixem sempre aqui nos comentários, vamos conversando por lá. Eu tive-vos as dúvidas conforme vou tendo tempo, mas pronto, deixo-vos essa sugestão. No final do vídeo encontram mais exercícios que já partilhei no canal sobre esta matéria, caso queiram continuar então a estudar. E pronto, é isto. Se tiverem mais alguma questão, já sabem, utilizem a caixa de comentários que ela está lá para isso mesmo. Obrigada por terem assistido e até ao próximo vídeo.